A pandemia prejudicou o transplante de órgãos no Brasil. Mesmo com uma taxa maior de notificação de potenciais doadores, o número de doações caiu neste ano. A fila e o tempo de espera cresceram muito, colocando ainda mais vidas em perigo. Uma fila que anda mais lenta para pacientes que já não podem esperar quase nada. Em hemodiálise, a pessoa pode passar a vida inteira fazendo hemodiálise, porém no peritônio não. Ele tem um prazo de validade que ele vai entre 5 e 10 anos. E eu, infelizmente, eu já tô com 5 anos. Então, já começo a ficar um pouquinho preocupada, porque eu tenho medo do meu transplante não chegar antes. O reprise de um pesadelo. Kellen já passou por isso antes, quando precisou de um transplante de rim para continuar viva. Eu costumo falar que a médica que me atendeu por último, ela salvou a minha vida. Porque na hora que ela foi me dar os exames, ela falou para mim: Kellen, eu não sei como você está conversando comigo. Aí eu falei: olha, doutora, conversando eu tô, te enxergando é outra história. Porque eu já não estava mais enxergando. A mãe dela foi a doadora e depois do transplante, a vida voltou ao normal por 2 anos. Até que em 2014, um AVC e pressão alta sobrecarregaram o rim e Kellen teve que voltar para a rotina de hemodiálise. Dessa vez ainda mais complexa. Por conta da hemodiálise peritoneal, a jovem passa pelo menos 9 horas por dia, ligada a essa máquina, em casa mesmo. Eu não tinha mais veias, tanto é que eu tenho nesse braço, ó, dá para ver, ó. Eu coloquei prótese nesse braço, eu coloquei prótese nesse braço, eu coloquei inúmeros catéteres, porém as minhas veias não colaboravam muito. Com a pandemia, a espera de pacientes como Kellen ficou ainda mais longa e angustiante. É o que mostra o último levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. No primeiro semestre desse ano, a taxa de doadores efetivos caiu 13%. E a queda na efetivação de doações foi de quase 25%. A gente continua tendo, e até notificou mais potenciais doadores, pessoas que fizeram o diagnóstico de morte cefálica, mas a gente efetivou esses 25% a menos, porque muitos deles foi contraindicação, ou porque o doador tinha suspeita de Covid, ou porque não se conseguiu fazer o teste em 24 horas. A variação é grande entre os estados brasileiros, mas de um modo geral, a queda no transplante renal nesse semestre foi de 16,3% no país. A taxa de transplantes com doadores vivos é a menor já registrada desde o início desse tipo de cirurgia no Brasil. Os transplantes hepáticos também tiveram queda de 9%, mais acentuada nos estados de Minas Gerais e Paraná. Os transplantes cardíacos tiveram redução média de 15%, com queda mais acentuada no Ceará e aumento de 100% em Pernambuco. O levantamento teve como base o Registro Brasileiro de Transplantes, uma fonte oficial há mais de 2 décadas. O principal motivo da queda no número de transplantes no Brasil seria a contraindicação para esse tipo de cirurgia durante a pandemia do coronavírus, além do medo da contaminação, a dificuldade de acesso à testagem e resultados rápidos. E na contramão, o número de transplantados mortos durante a pandemia aumentou numa proporção preocupante. A média de morte no Brasil de pessoas não transplantadas foi em torno de 3 por 1.000. De cada 1.000 pessoas, 3 morreram. Nós temos 200 milhões de habitantes e morreram quase 600 mil. Dá 3 por 1.000. No transplantado, morreram 3%, morreram 10 vezes mais transplantados que a população geral do Brasil por Covid. Para o órgão ficar funcionando muito tempo, eles precisam tomar uma medicação imunossupressora. E esta medicação impede a reação do organismo, a imunidade do organismo em atuar, tanto contra o órgão que foi implantado, como contra outros vírus e bactérias. Eles têm a imunidade diminuída.